né? Agradecer a presença dos convidados, né? A Rayane, Natasha, Bruno, que estão aí para assistir a colega. Agradecer também a professora Manuela e a professora Ana Regina. Camila, você tem 15 minutos para você apresentar, né, o seu trabalho. Assim que finalizar, a gente passa a palavra para a sua banca, que é composta pela professora Manuela como membro convidado e pela professora Ana Regina como membro interno. Na segunda banca, se você qualificar, qualquer uma delas pode votar, mas normalmente quem fica é nosso membro interno, que é a professora Ana Regina, tá bom? Pode compartilhar sua tela e começar a sua apresentação. Ai, eu tinha fechado, gente. Ai, eu tinha fechado o negócio. Foi? Eu tô vendo só a tela do Teams, Camila. Ai, pera aí, então. Foi? Foi, pode deixar daí, é isso. Camila, aí embaixo, seu Teams está... Coloca ocultar para não ficar aparecendo aqui em cima. Aí. Vai, eu começo agora? Pode começar, aham. Bom dia, meu nome é Camila, vou apresentar o meu trabalho final de graduação, que é o tema Centro de Convenções. Minha orientadora é Luana, e é isso. A escolha de um centro de convenções foi devido a uma pesquisa que eu fiz e as edificações existentes em Cuiabá são totalmente voltadas para o centro de eventos, nada muito específico, que seria um centro de convenções, onde há uma pequena diferença entre os dois. E Cuiabá, eu acredito que seja um ponto de encontro entre as cidades ao redor, que são as cidades de interior, onde acontece bastantes eventos aqui, que eles se encontram aqui. Então, por isso eu escolhi, que achei que seria melhor um ambiente totalmente adequado para congressos, para encontros, conferências. Como eu disse, é uma pequena diferença entre o centro de convenções e o centro de eventos. O centro de eventos já é um local que é para mais fins festivos, como casamento, formaturas, mas também pode ocorrer congressos e reuniões. E o centro de convenções é uma edificação totalmente voltada para negócios. Então, ela é adequada porque envolve tecnologia, envolve o conforto acústico. E no centro, ela ocorre reuniões de pequena ou longa duração. Tem a feira de exposições, que seria o pavilhão de exposição, que tem que estar totalmente adequado. E o ramo de eventos é totalmente promissor. Ele sempre está crescendo, sempre está inovando. Então, nos anos 80, houve um crescimento, onde teve a criação da Associação Brasileira de Centros de Convenções, Exposições e Feiras, que é a ABRACEP, localizada em Curitiba, que é uma entidade que ela ajuda a organizar, orientar e a formar um centro de eventos. E também a International Association of Score Centers, que é uma entidade que, sem fins lucrativos, que é um site onde você tem guias, tem inscrições, e você pode alugar salas em qualquer país, se tiver o cadastro, né? E o primeiro centro de convenções foi inaugurado em Nova York na década de 60, e já nos anos 70 havia 15 centros, onde a gente percebe que desde as primeiras civilizações
a gente tinha essa necessidade de debater, de ter reuniões, de deslocamento de pessoas. E o centro de convenção, acho que traz um grande benefício à cidade, porque grandes cidades turísticas possuem grandes centros de convenções, porque é um aliado entre os dois, porque geram o mercado local. A rotatividade é bem grande de capital. Só no Brasil, há 35 milhões de dólares são um capital de giro pelas feiras industriais. Por isso que a Abracef, ela fala que tem que adaptar os eventos todos em padrões internacionais, porque cada vez mais as feiras industriais, reuniões e palestras são mais globalizadas. Então, qualquer pessoa de qualquer cidade pode estar presente, então tem que manter um padrão. Por isso que quando a gente projeta um edifício desse, a gente tem que pensar no fluxo de pessoas, o trânsito que vai ser, porque é adequado para muita gente, e tem que pensar também no conforto e no bem-estar. Um dos principais centros de convenções é o Ulisses Guimarães, que foi fundado em 1973. Ele passou por uma recente reforma e ele se tornou o pioneiro do Brasil. E temos aqui o Centro de Eventos do Pantanal, que conta com 11 mil metros quadrados só para áreas de locação de auditórios. Ele é muito utilizado para feiras, existem muitas feiras de exposição. As feiras são o grande pivô, porque ela tem várias empresas têm as suas exposições, então ela fornece mais empreendimento, mais inovação, gerando emprego, fechando acordo. Então, assim, uma modificação dessa seria muito benéfico para Cuiabá. O meu programa foi feito em 4 setores, que seria o público, eventos, iniciativa e serviço. O público seria as lojas comerciais que eu vou ter no prédio, o evento que seria todos os auditórios, o pavilhão de exposição, o administrativo, que é o apoio da edificação, que é a diretoria, a gerência, o RH, o marketing, e o serviço, que seria o lixo, a casa de gás. A escolha do meu terreno foi um ponto estratégico para mim, no meu ver, porque pelo seu entorno. O entorno é muito favorável ao terreno. Temos o shopping Pantanal próximo e temos o centro político, que é 2 quilômetros. Temos hotéis, que é bem próximo também. E o Parque das Águas também, que seria o atrativo de lazer. Porque uma edificação dessa, ela precisa de um apoio para apoio comercial, que seria restaurante, shopping, atrativos, para poder ter toda essa edificação. Ele tem 14.168 metros quadrados. Fica no Jardim Aclimação, no bairro. E o meu acesso eu escolhi pela Avenida Senegal, porque quem estiver vindo do centro político vem pela Avenida CPA, pela Avenida Juliano Costa Marques, e viraria à direita a Avenida Senegal, onde que eu achei que seria um fluxo bem legal. E também quem viesse do Miguel Sutil, entrasse pelo bairro Voz de Saúde e viesse pela Avenida Senegal também, porque ela vai e volta. O terreno ele tem um desnível bem relativamente grande. Ele vai da cotas 206 até 212, 213. Com isso, esse aqui é meu terreno. A primeira foto da esquerda é pela pela Rua N. Embaixo é a Rua N também.
e na direita é pela Avenida A. E embaixo é pela Avenida Senegal, que seria aquela rua atrás do shopping. Essa foi a minha implantação. Os meus acessos ficou pela Avenida Senegal principal. Então, eu tenho 2 rampas, um de acesso e outro de saída, com inclinação de 20%, e o processo de pedestres tem uma rampa de inclinação de 8%. Onde a gente tem aqui o acesso para o subsolo, temos o estacionamento de PCD, idoso, e algumas vagas comuns. Já na Avenida A gente tem os acessos para áreas de serviço, que seriam a carga e descarga, e um espaço que eu fiz para food truck. O meu layout foi pensando num fluxo que transitasse melhor para as pessoas. Então, a pessoa iniciaria aqui pelo lobby, pegaria informação, então aqui eu já iria a pessoa já destinaria para qual auditório foi alugado, e aqui já teria o acesso para a fonte interativa que eu fiz, onde tem as lojas comerciais. O meu auditório principal é o auditório para 1.000 pessoas, onde ele inicia no térreo e vai até o primeiro pavimento. No térreo a gente tem um auditório para 300 pessoas, 2 auditórios para 40 pessoas, 2 de 150 pessoas e uma sala de reunião. Aí no auditório principal a gente tem o camarim com banheiros, uma sala de estar e o depósito. E o pavilhão de exposição. A minha fonte interativa foi pensando em todo o meu conceito, que é o nome Arara Azul, Centro de Convenções Arara Azul, que é um partido que eu trouxe por conta esse ano a gente teve a maior devastação do Pantanal, perdendo bastante habitat de vários animais. E como a Arara Azul tem anos que já está em extinção, eu quis trazer isso à tona de modo de persuadir as pessoas de olharem mais para a natureza, para o nosso planeta, porque a gente precisa deles para sobreviver. Aí, o meu pavimento superior, eu tenho o pé direito duplo, com um guarda-corpo. Aqui temos um auditório de 300 pessoas, um de 40 pessoas, 3 salas de conferências e o administrativo, que é composto por uma recepção, por o RH, o marketing, um TI, salas de reuniões, depósito, diretoria, administrativo, vestiário, uma copa e uma sala de descanso e um DNL. E eu quis fazer um telhado verde, aqui nesse render, a gente pode perceber que tem um telhado verde, onde você tem a visão para a fonte interativa também. Além do telhado trazer o conforto térmico, eu trabalhei com muitas peles de vidro, porque eu acho que daria uma imponência para a fachada, além de dar visão, porque para não ficar um edifício totalmente fechado, só com auditórios. Então, eu quis trazer esse conforto, essa leveza que traz o telhado verde. Aqui, como o meu auditório principal tem um palco que é elevado a 80 centímetros, que vai subindo em 20 centímetros. Aí tem a cabine técnica, né, que é o auxílio da iluminação, do data show. E é isso. Aí a minha cobertura vocês podem ver que foi feito com telhas termoacústicas. O telhado verde, como eu falei, eu coloquei ripas de madeira na minha fonte interativa e o meu pavilhão de exposição foi de textura totalmente metálica.
Aqui vocês podem ver minha fachada, que como a insolação solar do norte pegaria na minha fachada principal, eu trabalhei com brises de aço cortem, inspirados em troncos de árvores, para rebater a musa da mitificação, que seria a arara azul, que trazia a concepção da natureza. Então, ela tem os brises, tem os perfis de alumínio preto, com a logo de PVC expandido, e o pórtico em alvenaria, com revestimentos de madeira. E logo na entrada a gente tem um letreiro de um formato de uma arara também. E aí a gente vê as peles de vidro que foi trabalhada. Aqui, logo na entrada, como eu tenho que vencer 2 metros de desnível da rua até a edificação, minha edificação está na cota 210, foi trabalhada a rampa, com muro de arrimo, temos a marquise de cobertura de vidro. Aí eu esqueci de falar. E aqui temos a minha fachada posterior, que seriam as fontes interativas com bancos, com jato de água, pergolado. Essa inclinação, essa cobertura inclinada é meu pavilhão de exposição. E eu coloquei uma arte, um grafite seria, para dar uma personalidade ainda mais para mim, meu projeto. O meu pavilhão de exposição, eu queria que quando a pessoa entrasse em outro mundo, porque quando você está numa feira de exposição, são vários expositores de várias empresas, que pode ser de qualquer cidade. Então, assim, tem a alvenaria, então vem uma cobertura metálica, que é a viga aí, seria o perfil cascão, que é composto, né? Então, você entra e você vem que você estaria entrando em um outro ambiente. Esse aqui seria o perfil usado, e é mais fácil de trabalhar, além do custo e da leveza. Aqui no corte vocês podem perceber as treliças que são bastante utilizadas para poder vencer grandes vãos. Aqui é meu palco de 300 pessoas, meu estádio de 300 pessoas, e... Ai, peraí. Camila. Oi. Vai finalizando que seu tempo já deu, tá? Ah, tá. E aqui o meu estádio de 1.000 pessoas, que vai subir em 2020. Meu estádio de 300 com o palco. E meu telhado verde à esquerda aqui. Aqui é o meu centro, esse aqui é o lobby da recepção. E aqui é a saída para a fonte, para minha fonte interativa. Aqui meu auditório para 1.000 pessoas, onde o teto seria revestido de madeira, que é um melhor para acústico. Aqui seria o meu café bar. E obrigada. Ai, meu Deus. Obrigada, Camila. Nós vamos passar a palavra para as professoras fazerem as considerações. Manu, é você primeiro. Oi, oi. Vamos lá, Camila. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Você estava nervosa, mas acho que você conseguiu explicar. Pode ficar mais calma. Senti até a voz tremer, né? Sim. Tá normal. Deixa eu só pegar aqui. Tem algumas considerações, Camila, que eu acho assim, eu achei que seu trabalho no geral tá um trabalho bom, né? Tá bem desenvolvido. Aí eu tenho algumas considerações, você vê com a Luana se são pertinentes ou não, tá?
Tá. Vou falar tudo de modo geral, aí tem algumas coisas que precisa arrumar mesmo, fazer uma revisão geral, ortografia, formatação do trabalho, alinhamento do texto, essas coisas que a gente, na primeira entrega, acaba ficando para trás, né? Resumo, eu acho que você precisa rever o resumo. Você colocou, se você começa dizendo que o desejo de desenvolver um centro de convenções em Cuiabá surgiu devido a grandes workshops, aí você termina assim, onde não há espaços específicos para esse tipo de evento. Em Cuiabá não tem nenhum que você percebeu? Pode ter passado batido na minha leitura. Ah, sim. Então, assim, eu acho que eu acho que não é recomendável não é aconselhável a gente colocar não há espaços específicos, porque a gente tem espaço para atender isso, né? Senão a gente generaliza muito. Então, faz uma observação em relação a isso, e aí precisa constar no teu resumo o que você vai fazer, o onde, assim, ele vai ser você vai enxugar a sua introdução e vai colocar aqui no resumo, tá? E dá uma olhada nas suas palavras-chave, se você traz pra gente ergonomia, eventos, design, mas aí faltou arquitetura, né? E você traz uma arquitetura bem significativa. Você vem falando também de centro de convenções em relação à arquitetura, então dá uma ponderada em relação a isso, tá? Na introdução também eu acho que você precisa rever, né? Falar o que você fez, onde, porquê, como, os métodos e o que você espera justificar, né? E o que você espera alcançar com esse trabalho, tá? Dá uma olhadinha nessa ordem que você precisa apresentar, que é a parte metodológica que precisa ter na introdução. Em relação ao conceito, no começo eu comecei a ler, eu fiquei assim, gente, mas centro de convenções a gente acaba confundindo mesmo com centro de eventos, né? Que como o Cuiabá não tem nenhum centro de convenções, a gente acaba tendo misturado centro de convenções e eventos, não acaba tendo uma coisa única, né? Então, isso eu acho que deixa a gente um pouquinho meio confuso, tá? Lá na sua contextualização, cuidado quando você traz uma abordagem, na segunda página, na primeira página, você traz que foi realizada no ano de 21/12, 2112. Eu falei, ela foi lá para o futuro. Eu escrevi errado. Aí dá uma revisada. Eu corrigi já. Já corrigiu. Em relação a isso, tá? Eu acho que você vem trazendo a abordagem de como surgiu, né? Tudo certinho. Aí você até traz pra gente o Centro de Eventos do Pantanal. Traz como acontece em Cuiabá. Eu acho que pode só entrar um pouquinho falando falando mais dessa incorporação dos centros de convenção em relação aos centros de evento, tá? Dentro deles. Que acontece muito acabam fazendo em hotéis, em pequenos espaços, né? Seu programa de necessidades, eu acho que ele tá ok, o pré-dimensionamento. Nos aspectos do lugar, eu senti falta de você trazer pra gente de fora para dentro, apresentar do regional pro local, tá? Você já vem de cara apresentando o mapa de localização, esse mapa de localização do terreno, eu acho que você pode dar uma melhorada nele, porque a gente não vê o nome das vias certinho, eu não consigo me localizar em relação nele, por ele eu não consigo me localizar, né? Sim. Então, eu acho que é interessante você trazer de fora para dentro e trazer certinho o nome das vias para a gente poder entender onde isso está acontecendo. No geral, tá? Então, apresenta tudo como acontece na região, no local, precisa fazer uma formatação nos textos, né? E aí depois você finaliza com o terreno. Alguns mapas você precisa dar uma melhorada, tipo o de ocupação do solo, ele tá meio, a gente não precisa ampliar muito para poder enxergar esse texto amarelo, tá bem embaçado, né? Então, acho que não sei se há necessidade de você trazer os índices que você traz aqui da zona e depois os índices calculados, porque esses calculados eles já vêm, a gente já apresenta ele junto ao projeto, né? Então acho que eles podem ser retirados daqui. Quando você traz alguma coisa que é elaborada por você, a fonte não precisa colocar, tá?
Ah, tá. Em relação ao projeto, você vem descrevendo, e quando você traz aqui, você já vem falando muito do apelo do Pantanal, da arara azul, né, e tudo mais. E eu achei que ele no teu projeto, ele ficou meio assim, eu achei que você fosse fazer a forma toda da arara, sabe? E você trouxe a parte só e a temática do Pantanal, né? Então eu senti falta um pouco de ver isso no teu trabalho. Eu acho que talvez quando você vem falando da exploração da forma, falar primeiro da forma, não trazer a arara lá em cima, mudar a posição dela, porque ela não quando eu comecei a olhar, até pelo nome, né, Centro de Convenções Arara Azul, eu entendi que seria o tema principal, entendeu? Em relação à forma, e ela acaba não sendo nesse sentido, então, nesse aspecto, não que você não fale dela. Então, acho que você pode primeiro trazer a forma que não é da arara e depois trazer a temática do Pantanal, tá? Sugestão para ficar mais, senão a gente fala, nossa, vai ser tudo assim, eu senti falta disso. Teu projeto, ele é bem grande, né? Tá bem diagramado, no geral, eu senti falta de, nessa implantação, você já trazer para a gente, você traz uma implantação geral, né? E você trazer um pouquinho, assim, mais... aqui a gente tem os acessos, mas trazer com maior evidência os acessos para a gente entender os seus fluxos, tá? Uma planta para a gente entender o seu fluxo, a setorização, os veículos por onde eles vão entrar, essa relação toda. E talvez você trazer o nome dos blocos aqui, não trazer a implantação com a cobertura, né? Trazer isso separado, porque aí a gente consegue ter esse entendimento do fluxo geral, tá? O que mais? Aí tem algumas ponderações lá na sua planta de layout em relação às suas circulações. Você tem um conjunto de 4 elevadores, né? Então eu acredito que o fluxo de pessoas ali ele vai ser grande. Eu não sei se a princípio, visualmente, me parece que essa circulação está um pouquinho exprimida, né? Para esse número de pessoas que você vai atender, e você tem um auditório com 1.000 e poucas pessoas. Mesma consideração em relação aos seus sanitários de PCD, que tem uma circulação, ainda mais ali que a gente pode ter cadeirantes, né? A gente vê que tem um espaço, mas se a gente tiver 2 pessoas, como você tem um número grande, né, de fluxo intenso, maior, talvez deixar isso um pouquinho mais confortável para a gente ter a situação de 2 cadeirantes passando ao mesmo tempo, tá? Lá no seu auditório, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai ter tanto acesso pelo pavimento térreo quanto pelo pavimento superior? Isso. Lá dentro do auditório, ele vai ser distribuído? Vai. Entendi. Ele tem um acesso no térreo, ali na lateral, e lá no superior também tem um acesso. Pelo fundo, né? Isso. Tá, porque a princípio eu tinha olhado aqui o térreo, eu falei, nossa, mas ela tem um número grande de pessoas e aí somente 2 portas. Você fez o cálculo de saída de emergência? Tá ok, tranquilo? Tá ok, são 4 portas de 3 metros, se não me engano. Tá, outra sugestão que eu tenho, nesse auditório, quando a gente vê lá o teu corte, lá você fez ele em desnível, né? E acabou resultando em 3 metros do pavimento do térreo até onde o último ponto das cadeiras. Talvez, não sei, assim, não que isso seja errado, mas se você tem praticamente ali um pavimento todo sem uso algum, né? Então ele é um espaço que ele está lá para nada, um espaço fechado que não tem utilização, tá? Dá uma pensada nisso, se você incorpora isso ao desnível do terreno, ou se você utiliza esse pavimento inferior para alguma reserva técnica, para alguma coisa necessária que for pertinente no teu projeto, tá? Dá uma pensada nisso. Outra situação que eu quero te falar em relação a aí você tem 3 salas de eventos no térreo. Geralmente essas salas de evento, quando a gente tem esses palestras, coisas desse tipo,
às vezes eles servem, já que o seu foco é trabalho, eles fazem algum POF, alguma coisa desse sentido, e eu acabei não percebendo, vendo espaço para isso, né? Tipo, quando eu posso colocar uma mesinha ali na circulação, como tem várias salas e vai acontecer simultaneamente, tipo, um congresso de arquitetura, né? E aí eu vou ter lá 2 palestrantes simultâneos, e aí eu tenho POF, como é que isso acontece? Ou eu tenho um de arquitetura e um outro que é agropecuária, né? Diferente, um tema diferente, são públicos diferentes que não vão compartilhar do mesmo POF. Então, eu não posso, e nem na parte externa eu tenho um lugar para isso. Então, eu senti falta de um espaço para isso, individual para cada sala. Como se fosse um foyer para cada auditório, para poder, até para credenciamento, quando são eventos diferentes, né? Eles teriam que acontecer todo em um único foyer. E aí acaba tendo que identificar essas salas diferentes. E aí, talvez, se for junto ao auditório, já consegue fazer toda essa compatibilização, tá? Em relação à sua área ao bar que você trouxe, ele é um espaço todo aberto e descoberto, né? As minhas lojas comerciais, você fala? Eu tenho Não, lá no seu café. Ele é um espaço fechado. Não, mas ele é descoberto. Não, ele tem um telhado verde. Ele é o telhado verde, né? Aí eu coloquei umas ripas de madeira, mas só coloquei umas ripas de madeira. Acho que dá para ver. É um pergolado, né? É um pergolado. Então, aí a minha preocupação é, por exemplo, quando a gente geralmente são pessoas que vêm de fora, elas passam um dia nesses espaços, elas acabam não sendo acaba que não sendo viável para elas saírem, né? Acaba ficando o dia todo. E aí, elas não vão ficar na sala do auditório, elas vão ficar nesse espaço de integração, de café. E no dia de chuva, por mais que seja um telhado verde com ripa, não tem cobertura ali, vai ter, né? Vai ter elas não vão ter onde ficar, elas vão acabar tendo que ficar lá dentro. Então, dá uma pensada. E também a dimensão se ela consegue, num evento de 1.000 e poucas pessoas, né? Se tiver acontecendo, será que ele consegue, eu achei ele bem singelo, atender todo o público do contexto geral, né? Dá uma pensadinha em relação a isso, tá? Dá uma revisada, faz uma revisão geral em relação às suas nomenclaturas, né? Você traz lá pra gente quadro de janelas e de portas, quadro de esquadrias, aí você coloca portas e janelas, é parte técnica mesmo. Assim, na parte de representação, a gente vê que ela aparece mais do que a sua planta. Então, vê o tamanho disso, tá? A proporção dela em relação à sua planta baixa, ela tá bem gigante, ocupa um espaço grande. Talvez você pode trabalhar essa escala. No geral, eu gostei bastante, assim, da sua volumetria, do teu partido, do que você trouxe. São mais essas ponderações mesmas técnicas que eu tenho para te colocar, ok? Ok. Obrigada, Manuela. Nada. A gente vai passar a palavra para a professora Ana Regina. Ana, fica à vontade. Ana, seu microfone está desligado. Eu fechei para não dar ruído para a Manuela e esqueci, desculpa. Primeiramente, parabéns, né? Você escolheu um tema assim complexo e extenso, bastante extenso. Acho que foi bem corajoso da sua parte. Nesse momento, olha só, a gente fala um pouco dos aspectos que eu acho que podem ser aprimorados no trabalho de vocês, né, para chegar numa segunda etapa com bastante tranquilidade, com mais segurança. Então, eu vou, assim, primeiro dizer que a maior parte dos pontos que a Manuela observou, eu corroboro, eu valido o que ela colocou, que eu acho que está correto, tá? Acho que lá no começo é interessante fazer essa diferença bem entre centro de eventos e centro de convenções, porque me parece que o de convenções ele é um pouco mais voltado para um determinado tipo de atividade e que eu acho que isso não ficou assim tão claro na sua parte de conceituação e contextualização. Acho que você podia dar uma reforçada nisso, tá?
Em relação à parte de fundamentação teórica do seu trabalho, eu observei que você utilizou muitos textos que já foram utilizados em outro trabalho feito dentro da própria instituição, e você colocou as citações como se tivesse consultado as mesmas fontes que o autor consultou, e na realidade eu tive a impressão que você fez citação de citação. Então seria ideal você fazer essa pontuação, né? Porque eu percebi que várias citações, inclusive imagens utilizadas em outro TFG, você capturou as mesmas imagens como se tivesse feito da fonte direta e não do TFG que você consultou, tá? Dá uma olhadinha nisso. Em relação à diagramação das suas páginas, eu acho que quase todas elas merecem um pouquinho de... Só um pouquinho. Deixa eu fechar a janela, que está muito ruído lá fora. Só um pouquinho. Pronto, desculpa. Em relação à diagramação de suas páginas, eu acho que você precisa ver, para você enquadrar ela realmente na tabulação que o modelo do caderno coloca. Por exemplo, você tem na página 12, página 13, você tem cada página com uma tabulação diferente, com uma, sabe, de um lado numa página está justificado só do lado esquerdo, na outra está justificado dos dois lados. As margens que você deixou nas superior, inferior e laterais não estão formatadas de acordo com o caderno, então você precisa ver isso. Também percebi algumas referências bibliográficas de citações que não estão aparecendo nas referências bibliográficas. Você tem o credenciamento na citação e não tem nas referências bibliográficas. Tem que fazer esse cruzamento bem, bem certinho, tá? A questão dos seus mapas, eu acho que você podia pegar algum mapa mais oficial do que o Google Maps. Eu acho o Google Maps uma fonte muito frágil, ela tem muitos desajustes em relação... Eu não considero ele tão oficial, entendeu? Eu acho que todos os mapeamentos que você colocou, até assim, localização do terreno, ou pega a imagem de satélite e edita a imagem de satélite, ou pega os mapas oficiais da prefeitura. Eu acho que esses Google Maps, eles são muito, assim, frágeis do ponto de vista... Ele não tem cara de trabalho de urbanismo, ele tem cara de trabalho, assim, de endereço de localização comercial, coisa assim, não muito trabalhado por urbanista, né? A questão da sua diagramação, acho que você precisa dar uma trabalhada boa em quase todas as páginas. Aí, rever muito a parte de texto, tem muito problema de concordância, tem muito probleminha de supressão de palavras, tem alguns lugares que existe, você vê assim que falta a palavra, né? Então, fica meio sem lógica o texto quando falta a palavra. Então, dá uma olhada, de um modo geral, nisso. Quando você fala de estratégia de adoção do partido, eu não sinto que o teu texto se refere à estratégia de adoção, tá? Você fala, inclusive, por exemplo, a mesma coisa que já apareceu no outro trabalho de TFG, né, que você, eu imagino que tenha se baseado bastante neles, você fala de aspectos de caracterização, de solução de organização dos espaços internos como estratégia da adoção do partido, mas sem falar de adoção de partido. Ora, se você está usando os aspectos de funcionalidade, então, você está fazendo, a forma segue a função.
né? Então, tem que ver o que é estratégia de adoção de partido, porque eu acho que o teu texto, ele não se caracteriza como estratégia de adoção de partido. Até porque você repete, por exemplo, o que é um centro de conferência, aí, de acordo com o instituto, eles se organizam com salas para tais e tais portes. Estratégia de partido é estratégia formal mesmo. Como é que você chegou à forma do seu partido arquitetônico, né? E você nos leva a uma indução quando você coloca a imagem da arara, né, com as asas abertas em voo, né, numa vista superior, e você usa na realidade para um ambiente externo, que é uma mini praça, né, e não para o partido da edificação como um todo. Também entendo que o uso do brise, né, na forma de árvores, né, os troncos das árvores em aço cortem, eles também não te definem o partido, eles te dão uma tratativa estética externa, mas elas não definem a tua volumetria, o teu partido, tá? Acho que isso precisa ser revisto, que eu não entendo que você apresentou da forma como você propôs o seu projeto. Eu não acredito que o seu texto esteja apresentando nem a exploração formal compositiva e nem a adoção do partido. Então, dá uma aprimorada nessa parte textual. Em relação ao projeto, também tive dúvida e achei um aspecto bem preocupante a questão dos 4 elevadores, um de frente para o outro. Eu tenho a impressão que para o volume de pessoas, a circulação que você deixou entre os 2 blocos de elevadores, ela visualmente me parece que está insuficiente. Senti falta de mini foyers, né, para cada um dos conjuntos das salas, justamente para fazer aquela confraternização de intervalo de palestra, para você ter break, para você ter uma exposição, por exemplo, de livros, ou alguém conferindo crachá, para você não entrar numa sala diferente, caso tenha eventos simultâneos, né? Que mais? Fiquei em dúvida por que você colocou a planta de cobertura dentro da implantação. Acho que ficou um pouco confuso, podia dar uma limpada nisso. Depois eu vi que lá na frente você apresentou a planta de cobertura. Fiquei em dúvida se essas caixas que você criou para a escadaria é porque elas são escadas enclausuradas, é isso? Você precisa ter a escada enclausurada pelo volume de pessoas que circulam, é isso? Se você puder me dar esse retorno, foi necessário fazer a escada enclausurada, é isso? Isso. Tá. E aí você dividiu a área de escadaria pelo número de pessoas total na ocupação máxima para definir quantas escadas eram necessárias. Foi isso? Tá. Esta saída geral da escada em uma só porta, ela é isso mesmo? Você tem como me dar essa devolutiva? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Então, assim, eu fiquei preocupada porque me parece que a escada vai acolher um volume grande de pessoas circulando simultaneamente. E fiquei preocupada com esta parte da frente da escada, o patamar de saída, né, para você pegar os ambientes, terem uma única porta de... Eu até entendo que isso é uma proteção, mas fiquei preocupada num caso, né, de evacuação, num caso, se isso seria suficiente. Dá uma checada, tá? Eu realmente não tenho esse conhecimento para te falar, mas assim, eu fiquei um pouco preocupada com essa área de patamar na frente e a saída única
em relação a essas caixas fechadas com a escadaria. Fiquei preocupada no seu corte, quando você coloca assim, que você tem uma laje técnica entre as áreas com cobertura com telha termoacústica. No corte AA, a impressão que eu tenho é que essa laje técnica, se a gente puder dar uma olhada no corte AA, ó, primeiro você tem a planta de cobertura, né, que você tem a delimitação das áreas cobertas, me parece que todas elas com um tipo de platibanda, e daí você tem uma laje técnica. Quando a gente vem para o corte AA, a impressão que eu tive é que essas platibandas que emolduram as coberturas, elas acabaram formando na laje técnica meio que um piscinão, no caso de chuva, tá? Né? Vai acumular chuva sobre essa laje técnica, porque eu tenho 2 platibandas, uma de cada lado. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada com isso, com essa parte da laje técnica. Deixa eu ver o que mais. A tua redação do texto, desculpa estar fazendo ida e volta, tá? A tua redação do texto na parte que você introduz o programa de necessidades, seria legal você mencionar que você tem a planilha detalhada lá na frente em anexo, tá? Mapas oficiais já falei, a tabela dos índices urbanísticos a Manu falou, a planta topográfica, eu acho que você pode colocar que você editou, a não ser que você tenha feito realmente o levantamento topográfico e tenha desenhado a topografia. A capacidade de estacionamento, ok. Tem numa planta, acho que da implantação está escrito murro de arrimo em vez de muro de arrimo. As tuas referências bibliográficas, dá uma olhada, tanto na tabulação quanto na referência deles. Acho que você pode dar uma tratativa um pouco melhor nos seus slides. Achei que faltou respiro entre as linhas, né? Em vez de fazer espaço simples entre os textos nos seus slides, faça o espaço em meio, ele fica mais legível. Fiquei preocupada que eu acho que o teu banheiro masculino, teu conjunto de banheiro masculino, dá para ver o bumbum dos homens fazendo xixi passando pela porta em frente. Dá uma conferida nisso. Achei que faltou café. Falta café. Não existe centro de convenções sem café. Não existe. É que eu fiz um café largo. Então, mas você fez o café lá fora. Se você sair do auditório maior, você anda em um espaço enorme. Se estiver chovendo, eu tenho a impressão que a pessoa vai tomar chuva ainda para entrar no café. E o café, pelo que eu vi, ele cabe 12 pessoas. Ele tem 6 banquetas na frente do balcão. E aí ele tem 2 mesinhas, cada uma com 3 lugares. Eu achei ele, assim, tímido para 1.000 e poucas pessoas, né? São, acho, pela minha conta, quase 1.500 pessoas, se todos os auditórios estiverem com ocupação simultânea, este café não é nem para o começo, tá? Vai formar fila extensa, assim, virando o quarteirão. A não ser que tenha outro espaço e que eu não tenha percebido. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para colocar. No mais, achei a tua proposta pertinente, né? Você fazer um centro de convenções, achei a escolha do local boa. Que mais? Deixa eu falar de qual banheiro que eu me referi. O banheiro que está próximo o banheiro que está próximo do espaço para exposições, tá? Uhum. É nesse que eu achei que tem problema, que pela porta dá para ver a parte dos mictórios do banheiro masculino. Eu acho que é isso que eu tinha para colocar. Acho que é um trabalho que
teve um trabalho assim, denso, né? Você fez bastante coisa, tem alguns ajustes que eu acho que você tem plena condição de fazer nesse momento agora, tá? Acho que era isso. Se tiver alguma coisa que eu realmente tive dificuldade em entender, foi a questão da laje técnica, que eu fiquei com receio em relação a ela estar colhendo um volume de água, porque as coberturas com platibandas deixaram ela como uma piscina lá em cima. Então, isso me preocupa um pouco, tá? Acho que é isso, Luana. Obrigada, Ana. A gente vê essa questão da laje, depois fazer uma drenagem, né? Trabalhar alguma drenagem, e os outros pontos depois eu vou conversar certinho com a Camila. Obrigada, Manu. Camila, antes de eu pedir para você e todos os outros convidados saírem da sala para a gente poder fazer o encerramento, quero que vocês ajustem aí para eu poder tirar meu print da banca, né? A foto. Fica certinho. Dá um sorriso, Camila. Respira, Camila. Pronto. Aí eu preciso que vocês façam a gentileza de sair agora para a gente poder conversar nós três, tá bom? Tá.